Amado e bondoso Pai Celestial, fonte suprema de amor e de luz, nesse momento em que nos reunimos para aprender sobre as palavras de Cristo Jesus no Evangelho, os ensinamentos de amor e bondade que Ele nos ensinou, pedimos a orientação dos bons espíritos para que possamos entender cada vez melhor as palavras de Cristo e exercê-las na nossa vida. Permitir que esse amor, essa luz, essa caridade possa tocar os nossos corações e nos auxiliar na nossa reforma interna. Dessa forma, Pai, pedimos o auxílio e proteção dos bons espíritos para que estejam sempre conosco, nos aconselhando, nos inspirando, e que assim seja, com a graça de Deus. A visita da verdade. Certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem. E talvez porque ele não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: a verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o, dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude induziu-o a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas a breve tempo voltou a lamentar. Queria fugir da sujeira, e como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suada e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Afetuoso, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada a mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando, revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés, e agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar a própria cura,
longe de encarar a visitadora frente a frente para aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu assombrado em busca de outra gruta onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto, amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos sombrios, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Muito bem, pessoal. Linda mensagem desse capítulo 25, né? Chamado aqui A Visita da Verdade. E cada vez que eu estudo, quanto mais eu estudo esse livro, mais fica claro para mim que a responsabilidade da conquista da evolução é sempre nossa, né? Nós hoje vivemos em um mundo, em uma condição em que às vezes é fácil você comprar alguma coisa, né? Você vai no mercado, você compra comida, você vai no fotógrafo, você compra uma foto mais bonita daquela que você tira em casa, você, se tem muito dinheiro, né, muitas vezes pode comprar amigos, por que não? Mas quando a gente olha para a perspectiva espiritual, eu não estou falando que comprar amigos seja uma coisa boa, né, para fins de exemplo, mas quando nós olhamos para o mundo espiritual e nos deparamos com a verdade, né, pelo menos nesse exemplo aqui, dessa pessoa aqui, desse espírito, ele percebe que a verdade não é aquilo que ele gostaria que fosse, e ele opta por voltar para a ilusão, né? O medo de encarar as suas chagas, o medo de encarar os seus defeitos, o medo de admitir. Por outro lado, Deus, a espiritualidade, o universo nos manda o que eles chamam de mensageiros, né? São as virtudes, são os sentimentos bons, como é o caso da calma, da resignação, da vontade de transformação, da humildade. Mas como é difícil aplicá-las na prática. Então, muitos de nós, né, eu acho que todos nós, em maior ou menor grau, acabamos optando por viver certas ilusões até que a gente se dê conta de que a única pessoa capaz de mudar aquela situação somos nós mesmos. A única pessoa capaz de nos limparmos somos nós mesmos. Então não conseguiremos isso de fora para dentro, fazendo inúmeras preces, esperando que a solução chegue, né? A solução ela chega através de força, de sentimentos, né, de energia, de ajuda externa de outras pessoas com palavras de encorajamento, mas o trabalho é difícil e é sempre nosso interno, né? É bem interessante também a gente observar, na analogia que foi feita, né? A verdade, ela chegou e libertou a pessoa, no sentido de que mostrou para ela o que ela não estava enxergando. Então, ela passou a ter conhecimento do que ela era, do que precisava ser feito, mas ter o conhecimento da verdade em si não basta. É necessário o movimento de querer mudar, de querer fazer a reforma interna e trabalhar as coisas que a gente vê que precisa ser feito. Porque o conhecimento, né, aquela luzinha, né, no fim do túnel, né, o conhecimento pode ser considerado assim, essa luzinha no fim do túnel, que mostra qual é o caminho. Mas sair dele vai depender da gente caminhar.
Então, isso é muito interessante, porque o movimento da espiritualidade, quando a gente se dispõe a aprender, a conhecer, a se tornar receptivo para receber o auxílio da espiritualidade e também ajudar a quem precisa, né? De fazer a caridade, de demonstrar amor ao próximo, é um movimento que precisa ser feito. Mas saber isso por si só não vai resolver nada. Depende, será que eu estou fazendo a caridade? Será que eu estou colocando em prática no meu dia a dia os ensinamentos de Cristo? Porque se dizer cristão por si só não basta. A gente vai mostrar que é cristão por meio das nossas ações. Então, é interessante essa analogia. A verdade vai libertar, mas será que a gente quer ser liberto? Acho que talvez essa seja a pergunta. A vida é tão bem feita que ela nos envia sempre o que nós precisamos para o nosso crescimento. Só que por vezes a gente não os quer ver, não é? Então, neste exemplo que nos foi dado, todos os instrumentos que ele necessitava para continuar a ver e a progredir, para se sentir melhor, para atingir o bem-estar, lhe foi dado. Como a Liliana estava a dizer no princípio, havia um alívio, só que logo passava o alívio. É um pouco nós todos os dias, quando nos dói, que a gente tem uma oração, fica aliviado, a gente esquece logo no dia a seguir, já não dói, não faz mal, já passou. Só que depois, quando vem outra vez, mas porque o problema está lá ainda, o problema não passou, o problema é como um medicamento que nós tomamos por uma dor, mas temos que ver a razão da dor, se ela está ali, há uma razão. E a espiritualidade vem nos mostrar que a gente temos que ter a compreensão de ir mais longe, não só tirar a dor, mas sim ir ver onde é que está a ferida para que ela seja curada nas nossas ações, nas ações daqueles que nos rodeiam, e sim, como a Liliana estava a dizer, é bom a gente saber que muitas vezes a ignorância, fazemos muitos erros porque a gente na ignorância a gente não sabe, não é? Mas quando a gente sabe, a gente temos que tomar a ação, só que às vezes é difícil, porque para a gente conseguir a libertação, como Jesus dizia, a verdade nos libertará, mas temos que saber aceitar e às vezes é um bocadinho difícil, porque a gente pensa que é o conforto e pensa que tudo vem porque tenho o meu mentor, tenho o meu bom amigo, vai-me vir dizer os extraterrestres vão trazer as soluções a tudo, mas não é assim, é de nós mesmos, tem que ser nós mesmos, porque senão, se a gente não fizer esse passo, a gente não encontra, porque nós somos lutadores, nós queremos provar, nós queremos viver. O ser humano é assim, só compreende quando passa pela dor e quando é capaz de ultrapassar. Então, se for outra pessoa que venha fazer o desafio por mim, eu não me sinto completa. Se a gente vê, porque há algo que nós ainda não achamos que fizemos bem, e a gente veio para fazer melhor, então temos que continuar a fazer, mesmo se dói, mas tem que ser com perseverança, com paciência e com um dia de cada vez, com carinho e amor, a gente vamos lá. Obrigada. Vocês estavam falando aí lindamente, né? Muitas coisas, eu fiquei refletindo aqui, assim, imaginando assim uma época que eu era totalmente descrente da parte espiritual. No fundo, hoje eu sei que eu nunca era descrente totalmente, né? Mas a gente acaba, em um determinado período da vida, o outro se afastando um pouco, né? Delegando outras prioridades. Mas eu fiquei pensando assim, naquele tempo, né, que eu era mais afastado desse lado espiritual, enfim, eu tinha um determinado entendimento sobre o que era a verdade, ou a minha verdade, né? E lá também, muitas vezes me faltou fé, me faltou esperança, né? Eu talvez praticasse menos a caridade do que eu pratico hoje, né? Então, são essas oscilações na nossa vida que elas vão nos impulsionando devagarzinho a desenvolver essas virtudes que a gente está tentando angariar para ampliar também um pouco da nossa percepção sobre o que é essa verdade universal que ele fala no texto, né? A verdade suprema, a verdade sublime que emana de Deus, a gente está bem distante dela. Mas com tudo que a gente já tem
estudado e convivido, né, no dia a dia com as pessoas, acredito que essa verdade ela vai se edificando devagar, né? E claro, a gente vai ter os nossos desafios, a gente vai ter as nossas questões, e nesses processos, às vezes doloridos, mais ou menos, a gente vai oscilando essas questões que ele trata no texto, que é fé, a esperança, a verdade, né? E eu acredito que são necessários esses processos ainda para a gente, justamente porque a gente tem que amadurecer. E se um momento ou outro veio alguma questão interna que eu sinto, uma questão de convivência minha aqui no dia a dia que está me incomodando e ela desperta assim aquela dor intensa, poxa, que eu possa tentar refletir sobre o porquê que isso está acontecendo, né? Por que essa dor chegou agora exatamente nesse momento em que eu já estava tudo mais difícil, né? E tu acaba ainda tendo que lidar com mais outras questões mais duras ainda internas, assim. Então, eu acredito que são essas verdades que vão despertando, nos mostrando, olha, tu é um ser ainda imperfeito, tu tens muita coisa para caminhar, tu tens muita coisa para aprender, muita coisa para melhorar em ti, mas segue firme, né? Não desiste, tenha sempre esse fortalecimento da fé, da esperança, que tudo vai se alinhando e a gente vai crescendo devagar e junto com vocês. Acho que esse caminho é sempre muito bonito. Legal, Paulo, obrigado. Junto com todos nós, né? Aliás, lindíssimas reflexões também da Liliane, da Elizabeth. Acho que nós abordamos bem o capítulo, e aproveitando o gancho sobre a fé do Fábio, né, para que nós possamos finalizar aqui, partindo do princípio que a luz divina está dentro de nós, né, tenhamos fé não só naquilo que pode vir de fora para dentro, mas também fé em nós mesmos, né, para que nós possamos encontrar essa força para nos transformarmos, para melhorarmos a cada dia. É uma tarefa, né, não vou dizer, não quero usar a palavra difícil por ter uma conotação negativa, mas é uma tarefa árdua, que exige disciplina, né, e que exige bastante fé em nós mesmos, que nós vamos conseguir. Nós temos já todas as ferramentas, todas as energias e todo o apoio para que a gente consiga cada vez mais elevar a nossa vibração e evoluirmos. Sim. Então é isso. Se me permite só um comentário aqui rápido, Reinaldo, e até se as meninas depois quiserem falar mais alguma coisa, fiquem bem à vontade também. Ontem, né, eu estava conversando com um amigo que eu não via tinha uns 3 anos, assim, né? E aí a gente estava conversando justamente sobre mais ou menos esse tema, assim, pô, lá atrás como que a gente era, né? A gente fazia tanta besteira, né? E hoje, olha só, a gente está com família, né? Mas a gente querendo dizer assim, pô, a gente não perdeu a nossa essência, né? A gente realmente é amigo de verdade, a gente sabe disso, a gente sente. E lá atrás talvez a gente só fosse mais irresponsável mesmo, né? Porque estava aprendendo. E aí agora, né, daquela época que a gente tinha, sei lá, 18, 20 para agora, que eu tô com 44, esse meu amigo tá com 42, né? Uma caminhada longa, mais responsabilidades, poxa, a nossa verdade lá de trás era muito diferente do que essa de agora, né? Então, a gente estava falando ontem assim, cara, quanto a gente amadureceu, né? Engraçado, um papo descontraído ontem, né, com ele, assim, a gente acabou abordando até esse assunto, e agora que eu me atinei sobre isso, foi bem interessante. Só queria comentar isso, que eu acho que enriquece aqui o nosso bate-papo também. E, meninos, fiquem à vontade de falar. Bom, acho que fizemos um apanhado bastante amplo aqui. Obrigado, Fábio, por trazer. É sempre bom a gente tangibilizar também, né, esses nossos aprendizados, essas percepções. Então, acho que ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Que tenham uma excelente semana, um excelente dia, um excelente ano.